família, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um devocional e hoje a gente vai falar de capítulo 19 do livro de Atos. Esse capítulo, ele mostra pra gente que o apóstolo Paulo, ele estava nas suas viagens missionárias e aí ele chega na cidade de Éfeso. E quando ele chega na cidade de Éfeso, ele começa a consolidar os irmãos e as irmãs que se converteram ao cristianismo e que estavam formando a igreja. Paulo fazia essa consolidação todos os dias, ou seja, todos os dias ele se reunia com os irmãos e com as irmãs e ensinava a palavra. Não somente isso, eles tinham um tempo de oração. Então, por 2 anos, essa foi a rotina do apóstolo Paulo. Ele ensinava diariamente e ministrava a cura, ministrava o sobrenatural do Senhor. E é muito interessante porque nesse capítulo a gente enxerga que alguns judeus que tinham uma prática de exorcismo foram expulsar um espírito maligno, só que eles tentaram, acredito eu, utilizar o mesmo método do apóstolo Paulo. Sabe quando você fica observando a pessoa fazer, pega o trejeito, pega a tonalidade da voz, pega como ela ora? Então, eu acredito que eles pegaram esse trejeito do apóstolo Paulo e foram inventar de expulsar um espírito maligno. Resultado, o espírito maligno se manifestou, bateu nesses rapazes e ainda por cima, nessa surra, deixaram eles nus e eles tiveram que sair correndo. Olha que vergonha. Tudo isso aconteceu na vida desses 2 caras porque eles não tinham uma realidade espiritual. E é sobre isso que eu quero decorrer com você nos próximos minutos. A realidade espiritual é como você é reconhecido no mundo espiritual. No mundo espiritual há uma necessidade de reconhecimento de quem de fato nós somos. E como é que esse reconhecimento acontece na nossa vida? Esse reconhecimento ele só vem quando eu e você nós entendemos, quando nós temos a revelação de quem de fato nós somos e da autoridade e do poder que foi concedido a mim e a você por intermédio de Jesus. Lembra que Jesus falou para os discípulos: eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E por onde os discípulos passavam, e no caso aqui o apóstolo Paulo, por onde ele passava, esses milagres, o sobrenatural e os demônios se curvavam e saíam das pessoas porque eles receberam essa autoridade, tiveram essa revelação, se apropriaram dessa palavra que o Senhor Jesus deu para eles e eles conseguiram obter essa realidade espiritual. Mas o que eu quero pontuar aqui é que nesse capítulo a Bíblia diz que Deus fazia por intermédio de Paulo milagres. E quando o demônio foi conversar com aqueles rapazes, ele falou assim: olha, eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo, mas vocês eu não sei quem são. O que é isso? O demônio estava dizendo: vocês não têm realidade espiritual. Nesses 2 pontos a gente tem uma ordem. Qual que é a ordem? É uma ordem hierárquica. O que é isso? Deus fazia por intermédio de Paulo os milagres. E Jesus é quem dava a autoridade para Paulo expulsar os demônios. A realidade espiritual acontece na nossa vida quando nós nos submetemos à autoridade do Senhor, quando nós nos submetemos à vontade divina, quando nós andamos debaixo dessa autoridade que Ele estabeleceu na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus está assentado no mais alto e sublime trono e Ele tem um nome sobre todos os nomes. E a Bíblia diz também que nós, enquanto filhos e filhas, enquanto igreja, fomos colocados juntamente com Ele, acima de todo principado e potestade. Ou seja, nós temos uma realidade, uma autoridade espiritual concedida por intermédio de Jesus. Quando você entende essa realidade, você pode desfrutar daquilo que Jesus falou: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Gente, essa é a palavra que eu tenho para vocês. Que Deus te abençoe e fique na paz e na graça do Senhor. Tamo junto.